Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Como eu recebi muitas dúvidas dos grupos, eu vou fazer uma live diferente hoje. E eu conto com a sua participação. Então, você que está chegando aí agora, eu agradeço aí a oportunidade de estar dentro da sua casa, assim como você está na minha. E vou explicar para vocês o seguinte. Eu sei que nós já explicamos, mas muitas pessoas ainda estão com dúvida. Vamos compartilhando essa live aí, que vai ser uma live totalmente interativa e explicativa. Vamos lá, gente. A dúvida é, doutora, temos a medida provisória, só que as pessoas já começaram a receber o valor da medida provisória. Podemos reverter ou não aí esse valor de R$300 e ele voltar a R$600? Gente, eu vou ler para vocês isso daqui e gostaria que vocês aproveitassem que estão aí me ouvindo, digitassem no Google assim, planalto.gov.br/legislação e vai digitar a Constituição Federal, que nós vamos ler juntos esse parágrafo, porque eu não estou inventando nada, eu estou falando a prática jurídica e o que acontece, tá? Então vamos lá. Gente, o que é uma medida provisória? Quando o governo ele quer legislar sobre assuntos importantes, ele edita medidas provisórias. Isso aí é o processo legislativo, isso é o que acontece lá na formação das leis, tá? Então eu tô explicando para vocês o que eu aprendi lá na faculdade e que pode ser algo útil agora, tá? De maneira bem clara para aquelas pessoas que não têm a técnica jurídica porque não estudaram direito. Então eu vou pegar a técnica e vou explicar para vocês de maneira bem clara, tá? A medida provisória, ela tem que ser votada. Qual que é o nosso problema maior hoje? O prazo, tá? Elas têm que ser votadas, mas o presidente da Câmara dos Deputados pode enrolar. E eu mostro para vocês o andamento da medida no próprio site da Câmara. Olha aqui. Câmara.leg/proposições. Aqui nós estamos na situação da medida provisória número 1000. Você que está chegando agora, vai compartilhando, por favor, essa live, para que outras pessoas saibam e não caiam em fake news, porque ela vai ter que ser votada, gente. E eu vou explicar por que é o nosso problema. Olha aqui. Essa medida provisória, olha aí. Olha a proposição dela. Do dia 3 ao dia 8, a medida provisória, ela recebeu emendas. O que significa emendas? Significa sugestões de alteração, tá? Olha qual que é a última manifestação da medida provisória. Ao plenário para leitura do ofício de encaminhamento. E eu vou abrir o ofício de encaminhamento para vocês. Isso daqui comprova por A mais B que o presidente da Câmara dos Deputados está demorando, ele está sentado em cima dessa medida provisória. E por quê? Porque a medida provisória, ela tem um prazo para ela ser votada. E eles podem enrolar. E eu nunca disse para vocês que eles não poderiam enrolar. Eu só disse que a população, juntas, poderiam fazer pressão no presidente da Câmara, que tem que cumprir o que ele fez lá naquele juramento do ato de posse, que é cumprir a legislação. Aí hoje eu recebi uma moça aqui na minha página falando o seguinte: doutora, mas nós estamos no Brasil, as leis não funcionam. Minha querida, se eu não acreditar nas leis desse país, eu vou rasgar o meu diploma de advogada, porque eu luto para que as leis sejam cumpridas. E outra coisa, a Constituição Federal lá diz que o papel do Ministério Público é fiscalizar as leis. Então, além de tudo, nós temos o fiscal das leis. Quando a lei ela não está sendo cumprida,
o fiscal da lei, ele tem que fazer com que a lei seja cumprida. Então, vamos lá. A medida provisória, a partir da data de sua publicação, ou seja, no dia 3 de setembro, ela entra em vigor. E o que significa isso? Ela tem valor. Então, todas as pessoas que estão recebendo aí o valor de R$300 é porque a medida provisória, ela tem sim valor a partir da data de sua publicação. Só que, para ela virar lei, ela tem que ser apreciada pelas duas casas, que é o Parlamento Brasileiro, que somos os 513 deputados federais, mais os 81 senadores. Hoje, nós temos a única certeza que nós temos é de um monte de oportunista querendo partidarizar a medida provisória. Por isso que tá virando chacota. Muitas pessoas estão questionando, duvidando das informações das outras, criando empecilhos para enganar vocês. E o que eu tô falando para vocês aqui é sobre a técnica jurídica, que é o que tá escrito. Se vocês pegarem aí na própria tramitação da medida provisória, que isso é público, tá? Isso não tem como ninguém enganar vocês. Vocês podem entrar lá na Câmara, vocês vão ver proposições.web e vão digitar medida provisória número 1000. Eu tô aqui, gente, abrindo os olhos de vocês, para vocês não serem enganados. Doutora, nós vamos conseguir reverter essa medida provisória? Olha, eu dou exemplo de outras medidas provisórias que já foram votadas da mesma forma, que uma coisa foi mantida em determinado período, os congressistas não concordaram e voltaram atrás e rejeitaram a medida provisória do presidente. Isso acontece no país há muito tempo, desde que a Constituição ela é vigente. Desde 1988, gente. Então, o que eu tô falando pra vocês aqui não é nenhuma ideia minha ou nenhuma ideia de ninguém que tá aí na defesa. É o que tá posto, é o que tá escrito. Agora, se eles vão cumprir, cabe a nós, fiscais, porque nós, cidadãos, somos os verdadeiros fiscais. Porque nós temos que fiscalizar o que tá acontecendo. Né? É a nossa obrigação. Não é simplesmente deixar eles lá, nós votamos e deixar eles nos representando, sem dar satisfação, não. Eles têm que dar satisfação. Então, quando eu chamo vocês pra gente manifestar, não é mimimi, não é conversa fiada. Eu, Michele, não sou parlamentar. Eu poderia, sim, sair daqui, ir lá pra porta, manifestar, ir lá pra porta do próprio presidente da Câmara dos Deputados, para que ele me recebesse. Eu já tentei. Vocês viram que eu fiz aí o pedido, reclamei. Esse relatório, ele foi para todos os deputados federais do Brasil. Se isso vai surtir efeito, eu não sei, mas eu tô fazendo a minha parte. E ninguém vai me desmotivar. E sabe por quê? Porque eu ainda acredito nesse livrinho. Então, quando alguém vem aqui na página, você tá no Brasil, minha querida. Uma inclusive entrou aqui, sabe, gente, tem gente que entra na página da gente para desmotivar outras pessoas. Não tentem me desmotivar, que não vão conseguir. Porque quando eu tô focada em algo, quando eu tô na defesa de algo, o meu único foco é ajudar. Então eu tô aqui com foco de ajudar. Como é que nós vamos derrubar essa medida provisória? Manifestando. Doutora, vamos pra rua. Eu gostaria muito de ir pra rua, mas eu não vou chamar para ato público, uma vez que nós temos aí um decreto de calamidade. Eu seria aí, no mínimo, contrário a um decreto. Não, gente, o Covid tá aí.
Nós já temos mais de 100 mil mortes no Brasil. Então, sejamos responsáveis. Se a única forma da gente manifestar é nas redes sociais, vamos manifestar. Você já viu político abrir a boca pra defender a população? Eu tô vendo um monte de oportunista aparecendo agora. Tem 6 meses que a gente tá aqui falando, não tem mandato, e friso. Por quê? Porque tem muita gente que vem aqui falar, mas você tá fazendo por isso, por aquilo. Não, gente, eu não tô fazendo por intenção nenhuma, eu tô fazendo porque eu acho que é justo. E não acho errado pessoas do bem entrar pra política. Eu gostaria de ser defendida por mim. Eu gostaria, sabe por quê? Porque a gente precisa de pessoas com coragem, né? Coragem é o que a gente precisa. Porque lei a gente tem demais no país. Cadê os fiscais da lei também? Os deputados federais, eles são fiscais da lei. Por que eles não estão fiscalizando o ato conjunto número 01 que eles criaram em abril, gente, em abril, falando que a tramitação das medidas provisórias, e vocês estão ouvindo falar só no meu canal isso aqui, é especial em tempo de Covid. Tem que votar em 16 dias, mas sempre arruma um jeitinho para enganar as pessoas. A polarização é o que tá fazendo que o país fique doente, que o país fique de fato brigado em todos os lugares, e a gente não quer isso. A gente quer saúde tranquila para as pessoas, principalmente para a política. A política é coisa boa, né? A política é para transformar a vida das pessoas. Ela só tem que ser dirigida por pessoas do bem e que de fato sempre cuidaram das pessoas. Não vamos gerar expectativa de quem nunca cuidou e ir lá e cuidar, porque isso não vai acontecer. Então a gente só tem que mudar o rumo das coisas confiando, acreditando, porque a gente vai ter que acreditar em alguém. Então vamos acreditar em alguém que de fato a gente confia, que já tá com a gente há muito tempo, e é isso que a gente vai ter que fazer, tá? E não venha com mimimi na história de que, não vou votar, não sei o que lá. Se você não votar nessas eleições aí, pra eles pouco importa, sabe por quê? Porque eles não são candidatos nessas eleições, eles são candidatos em 2022. Então, nós vamos falar disso depois. Um beijo! Fiquem com Deus, tá?